Então, dando início à nossa reunião de hoje, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por tudo que temos e somos, pedindo por aqueles que aqui não conseguiram participar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos e sim pecadores. Muito bem, essa é a passagem, segundo a Bíblia, tem várias versões, Então nós vamos aproveitar e do livro Estante da Vida, do Chico Xavier, pelo irmão X, justamente pegar esse contexto trazido por ele, pelo irmão X, no capítulo 19 do livro, Jesus e Simão. Retira-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acás, em Corazim, para atender a um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre, buscando-lhe o verbo reconfortante. Haviam recebido as notícias do Evangelho do Reino, tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. O mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação e compadeceu-se. Instado, porém, por mensageiros que lhe requisitavam a presença à cabeceira de alguém que se avizinhava da morte, o excelso benfeitor chamou Simão Pedro e pediu-lhe ante os consulentes amigos: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas, junto deles, o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade, prossigamos em nossa tarefa de amor. O apóstolo relanceou o olhar pelos circunstantes, e tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e casmurro, esperando-lhes a manifestação. Foi Eliúde, o joalheiro e mais velho dos 4, que se ergueu e solicitou com modéstia: discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso, arrancar-nos das sombras para a luz, da morte para a vida. Que instruções e bênçãos nos dás? Ó dileto companheiro da Boa Nova? Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. Simão, contudo, de olhar coruscante, qual se for austero zelador de consciências alheias, brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa e falou ríspido: conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. E apontando o dedo em riste para Eliúde, aquele mesmo que tomara a iniciativa do entendimento, acusou-o severamente: que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste intensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles senão as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas?
Como consegues pronunciar o nome de Deus? Voltando-se para o segundo, na escala das idades, esbravejou: Tu, Moábio, a que vieste? Ignoras, porventura, que não te desconheço a miséria moral? Não te encorajaste a vir até aqui, após extorquir os 2 irmãos de quem furtaste os bens deixados por teu pai? Esquecestes que um deles morreu consumido de penúria, e de que o outro enlouqueceu por tua causa, sem qualquer recurso para a própria manutenção? Em seguida, dirigiu-se ao terceiro dos circunstantes: Que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando-o, através de execráveis cobranças, no só intuito de roubar-lhe a mulher? Já tens o fruto da tua caça. Aniquilaste um homem e tomaste-lhe a viúva. Que mais queres, infeliz? E virando-se para o último, gritou: Que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que fazes o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço, em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodaste com as desventuradas crianças de teu bairro, que falecem na indigência à espera de tua caridade que nunca apareceu. Simão alçou os braços para o teto, como quem se propunha a irradiar a própria indignação, e rugiu: Súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Nesse justo momento, Jesus reentrou na sala, acompanhado de alguns amigos, e, entendendo o que se passava, contemplou enternecidamente os 4 publicanos arrasados de lágrimas, ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo, indagando: Pedro, que fizeste? Simão, desapontado à frente daqueles olhos cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar-se: Senhor, tu dissestes que eu deveria amparar esses homens com a verdade. Sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Assim dizendo, Jesus aceitou o convite que Jeroboão lhe fazia para sentar-se à mesa, e, sorrindo, insistiu com Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias para que lhe partilhassem a ceia. Organizou para logo bela reunião, na qual o verbo se mostrou reconfortante e enobrecido. Conversando, o mestre exaltou a divina providência de tal modo e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza, que todos os comensais aguardavam a impressão de viver no futuro, em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Quando os 4 publicanos se despediram, sentiam-se diferentes, transformados, felizes. Jesus e Simão retiraram-se igualmente, e quando se acharam sozinhos, passo a passo, ante as estrelas da noite calma, o rude pescador exprobou o comportamento do divino amigo, formulando perguntas através de longos arrazoados. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer a benefício dos homens retos? O Cristo escutou as objurgações em silêncio, e quando o aprendiz calou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Muito bem, nós encontramos essa passagem também em Marcos, né? Além de Mateus, e é importante nós contextualizarmos, né? Ou seja, na medida do possível, a gente entender com o maior número de detalhes possível o que Jesus falou e por que falou. E aqui, através do irmão X, isso foi muito importante. Por quê? Porque a Bíblia, o Evangelho propriamente dito, ele é uma condensação de uma parte do que Jesus falou, né? Essa condensação, essa síntese, ela foi feita 30 anos depois que Jesus partiu, né? No caso de Mateus, Mateus foi o primeiro a escrever o Evangelho, porque ele era o mais esclarecido de todos ali. Ele era coletor de impostos também, que nem o pai.
também chamado Levi, né? Levi ou Mateus. Então ele tinha mais conhecimento, então foi ele quem escreveu o primeiro evangelho. Então 30 anos depois, lembrar de todos os detalhes, né, é quase que impossível, né? Deve existir a participação, a intervenção dos espíritos intuindo nessas lembranças, né? Mas enfim, o que se destaca aqui é justamente o comportamento de Simão Pedro, né, o pescador, que era uma pessoa muito prática, né? Ele era um espírito muito prático, um espírito muito transparente, né? O que vinha à cabeça ele falava, né? E ele entendeu que colocando a verdade, vejam, colocando a verdade para esses candidatos ao Evangelho, ele conseguiria pelo menos manter a doutrina pura, porque ela não seria invadida por interesseiros, por comerciantes, por justamente aqueles que eram o alvo, né, na cabeça dele, das palavras de Jesus. Mas é muito pelo contrário, né? Como Jesus colocou, são justamente os pecadores, né, que precisam ser esclarecidos, precisam ser evangelizados, né? Então, os sãos e doentes não são do corpo, né? É a doença da alma, né? A doença da alma é o mal, a doença da alma é a ignorância, né? Ignorância aqui não de conhecimento mundano, né? São justamente das verdades espirituais. Emmanuel, inclusive, tem uma passagem que ele coloca que a verdade é como diamante, né? Se a gente apresentar num veludo, ele destaca o seu valor. Agora, se a gente atirar no rosto das pessoas a verdade, ela vai machucar, né? E no caso aqui, o comportamento de Pedro é um comportamento muito parecido com o nosso, né? Nós poderíamos até aqui, não vamos fazer isso para não criar nenhum tipo de vínculo mental, né? Mas poderíamos muito bem associar a cada um dos quatro várias personagens, vários conhecidos, se não a si próprio, né? Quer de forma individual ou coletiva, praticando exatamente o que aqueles quatro representavam, né? E o que é importante para o comportamento do espírita é justamente não julgar, né? Não julgar. Então, e por que a gente não deve julgar? Uma coisa muito simples. Nós todos somos criados simples e ignorantes e vamos tomando decisões e cada um vai pegando um caminho diferente e cada um de nós vai se tornando uma pessoa diferente, né? Por isso que somos diferentes, né? Somos diferentes e não somos perfeitos ainda, porque estamos caminhando para a perfeição. Se nós estamos no meio do caminho e somos imperfeitos, todos temos defeitos. Todos temos o mal dentro de nós. O mal, na concepção, né, já de Santo Agostinho, que é a ausência do bem. Todos nós desconhecemos plenamente tudo. Por quê? Porque estamos no meio do caminho. Somos espíritos incompletos ainda. Então, se eu for buscar os erros de qualquer pessoa, eu vou achar. Por que eu vou achar? Porque ele não está completo, né? Você não vai achar erro nenhum em Jesus, porque ele é a perfeição para nós, né? Agora, qualquer outra pessoa, nós vamos achar defeitos, porque todos estamos no caminho, cada um tentando resolver o próprio defeito. Então, uma infantilidade ficarmos julgando os outros, porque o julgamento dos outros também nos cabe, né? Então, a misericórdia, né, a indulgência, a tolerância, né, a gente destaca mais ou menos assim: temos que ser tolerantes com aqueles que os nossos pares, né? Deixar para lá. E temos que ser indulgentes com aqueles que necessitam de nós numa situação mais difícil, em que são os criminosos, são aqueles que vivem e convivem do mal.
diferente, né? Não é que praticam a maldade, eles, né? Eles convivem do mal. Então, deles, nós não temos que ter tolerância, não é uma questão de tolerância e convívio. É indulgência, é piedade, é diferente, né? É uma coisa mais profunda. Nós temos que olhar com os olhos de quem já sabe o que é que eles vão passar para resgatar tudo isso, né? O importante também nessa colocação é que nós, ao olharmos os outros, podemos até identificar os erros, só que temos que guardar para nós e buscar qualquer identidade desses erros dentro de nós, para que só então a gente adote uma conduta, né? Primeiro que uma pessoa que se aproxima de mim, eu não vou, até com um atributo da mediunidade, julgá-la e já rejeitá-la porque eu percebi pensamentos difíceis. Não é nada disso. Isso não é ser cristão. Ah, mas a mediunidade está me permitindo perceber que ele é uma pessoa difícil. Sim, mas ele é o próximo, né? Ele que está próximo de você. Então, se ele apareceu ali, alguma coisa útil você pode fazer por ele, ainda que seja só uma prece, né? Só uma prece, né? Agora, se nós ficarmos rotulando as pessoas e rejeitando-as pelos seus comportamentos, nós vamos ficar sozinhos, né? E na medida que nós vamos ficar sozinhos, nós deixamos de existir e os outros existirem para nós, né? O modelo, se vocês quiserem perceber, é o que vivemos agora, né? O isolamento, nós estamos nos relacionando menos, estamos deixando de existir para algumas pessoas porque não somos vistos, não somos ouvidos, e com isso a nossa existência passa a reduzir. Enquanto que se a gente se relaciona, se a gente se comunica, se nós trocamos ideias, nós reforçamos a própria existência, né? Não, nós não somos feitos para viver isolado. Nós somos feitos para viver em comunidade, né? Entre irmãos, né? Por isso que agora nós estamos passando por esses ressentimentos do isolamento. Tudo bem? Então, vamos pensar nessas palavras, né? Do livro Estante da Vida. Quem quiser tem na internet, né? E vale a pena a gente rever de novo. Também tem no site o texto de tudo que a gente leu. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, espero que a paz, a saúde estejam fazendo parte dos seus dias, desses dias e dessas semanas que a gente não se vê. Bom, a gente está falando sobre um texto, né, que está na Revista Espírita de 1862, é um texto de Kardec, né? Ela está no mês de julho de 1862, o texto chama O Ponto de Vista, né? E trata das diferenças entre você enxergar a vida do plano terrestre e limitado pelo nascimento e pela morte, ou enxergar a condição de ser vivente, de ser criado por Deus, como um ser imortal, um ser eterno, um ser imaterial que vai perdurar por diversas encarnações e por diversas vidas. Então, Kardec trata dessa forma de enxergar a vida numa perspectiva limitada ou numa perspectiva ampla, que seria a perspectiva do espírito, e como as coisas do dia a dia vão se relacionando conosco com mais ou com menos importância, de forma mais ou menos doída, de acordo com a maneira com que a gente encara isso, né? Da perspectiva de que
a vida vai terminar com a morte e dá a perspectiva de que depois da morte a vida continua e a nossa evolução continua também, né? Então ele está agora nessa parte aqui do texto, né? Ele vai tratar desse ponto de vista de quem enxerga a continuidade da vida após a morte. O texto de Kardec continua assim: tal ponto de vista tem para o homem outra enorme consequência imediata. É a de lhe tornar mais suportáveis as tribulações da vida. É muito natural e ninguém o proíbe de procurar o bem-estar e a sua existência terrena ser o mais agradável possível. Mas, sabendo que aqui está apenas momentaneamente, que um futuro melhor o aguarda, pouco se atormenta com as decepções que experimenta, e vendo as coisas do alto, recebe os reveses com menor amargor. Fica indiferente às embrulhadas de que é vítima por parte dos ciumentos e invejosos. Reduz a seu justo valor os objetos de sua ambição e coloca-se acima das pequenas susceptibilidades do amor próprio. Liberto das preocupações criadas pelo homem que não sai da esfera estreita, pela perspectiva grandiosa que se desdobra aos seus olhos, é, ao contrário, mais livre para se entregar a um trabalho proveitoso para si próprio e para os outros. Os vexames, as diatribes, as maldades de seus inimigos não lhe são mais que nuvens imperceptíveis num imenso horizonte. Não se inquieta por elas mais do que pelas moscas que zumbem aos ouvidos, pois sabe que em breve estará livre. Assim, todas as pequenas misérias que lhe suscitam deslizam por ele como água pelo mármore. Colocado do ponto de vista terreno, irritar-se-ia e talvez se vingasse. Do ponto de vista extraterreno, ele as despreza como os salpicos de lama de um caminhante inadvertido. São os espinhos lançados no caminho e pelos quais passa, mesmo sem se dar ao trabalho de os afastar, para não moderar a marcha para um objetivo mais sério que se propõe atingir. Longe de mal querer aos seus inimigos, ele lhes agradece por fornecerem oportunidade para exercitar a paciência e a moderação, em proveito de seu progresso futuro. Ao passo que perderia os seus frutos se descesse a represálias aqui no sentido de vinganças, né? Ou de má resposta. Ele os lamenta quem? Lamenta aqueles que fazem mal a ele, né? Ele os lamenta por tanto trabalho inútil e diz que são aqueles próprios que caminham sobre espinhos com as preocupações que têm de fazer o mal. Tal é o resultado da diferença do ponto de vista sobre o qual se encara a vida. Um nos dá balbúrdia e ansiedade, outro a calma e a serenidade. Espíritas que experimentais decepções, em pensamento deixai um instante a terra, subi às regiões do infinito e mirai-as do alto, vereis o que serão elas. Então o que Kardec quer dizer nesse parágrafo, né? Quando você recebe todas essas coisas, todo mundo passa por isso, todo mundo tem alguém que faz lá uma maquinaçãozinha contra você,
alguém que tenta pegar uma promoção na sua frente, ou entrar na fila na sua frente, sabe aquele último negócio que você ia comprar, ou a pessoa corre na sua frente para comprar, ou você, num minuto ali que você distrai a pessoa, ocupa a vaga do carro que você ia ocupar. Essas coisinhas pequenas do dia a dia que irritam e deixam as pessoas tão com tanta vontade de se vingar, né, de sair correndo atrás do outro, com o carro pelo meio do trânsito para descontar a fechada que levou, essas coisas, né, que só acontece em novela. A gente aqui não faz essas coisas porque a gente é, né, equilibrado, vamos ver. Então, todas essas pequenas coisinhas, né, quando você olha elas do ponto de vista da vida espiritual, cara, elas viram nem grão de areia, não é, né? Elas viram nada, né? Uma porção de quimeras que a gente passa por cima como se tivesse recebido um arranhão de alguma farpa ou coisa parecida, daqueles que nem vermelho deixa o braço, né? Aquela coisa assim, só puta, eu acabei de tomar um arranhão, né? Ixi Maria. Então esse lidar com essas diferenças, essas disputas, essa coisa maluca de querer ser sempre o primeiro que a gente vive aqui no planeta, quando você olha isso do plano espiritual, quando você olha isso no contexto de essa ser uma de diversas encarnações, todas essas coisas tendem a ganhar uma importância cada vez menor. Então, exemplo, todo mundo quer muito dinheiro, né? Quer buscar, quer alcançar aquele sucesso material, aquela coisa, mas quando você olha esse sucesso do ponto de vista espiritual, mesmo que você alcance o máximo sucesso possível nessa vida, você acha que ele é pequeno perto do sucesso espiritual, que é você ser um espírito puro, que é você ser um espírito elevado, que é você ser um espírito que não necessita mais da encarnação como meio de crescimento, né? Quando você atingir lá um patamar de evolução, que a encarnação não seja mais tão necessária. Quando você olha isso do ponto de vista material, você fala, meu, tô ficando velho, o tempo tá passando, e eu não consigo alcançar os meus objetivos, então isso te incomoda mais. Quando você olha isso do ponto de vista espiritual, você olha no sentido de, cara, que eu não consegui fazer nessa encarnação, vou fazer na outra. Até aquelas vontades, né? Todo mundo, assim, você fala, eu queria ser médico, mas só deu tempo de ser mecânico, então será que aos 59 anos vale a pena estudar medicina? Espiritualmente vale, porque é um conhecimento que você vai levar para sempre, que você vai estar sempre com ele. Materialmente não vale, porque com 59 anos, como é que você vai exercer a medicina? Talvez até você consiga exercer. Então você fica nessa dúvida e nesse sofrimento e nessa ansiedade quando você limita que vai acabar com a morte. Quando você abre esse horizonte, quando você tira esses limites e joga eles para longe, né, então você passa a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Né? Então, se não deu para ser rico nessa vida, vai ser numa outra. Se não deu para alcançar sucesso nessa vida, vai ser numa outra. Se não deu para ser médico nessa vida, vai ser numa outra. Tudo pode acontecer em várias outras encarnações. Então, toda essa ansiedade de que o tempo está passando, o tempo vira nada, porque você não vai desaparecer, você não vai sumir, você não vai... Se não deu para deixar o seu nome registrado na história por um feito maravilhoso, você deixa na próxima, você faz mais caridade na próxima, você tem tempo para fazer as realizações. Então isso diminui a ansiedade, é o que ele diz no texto. Isso diminui todos os medos, todas as dúvidas, porque você sabe como as coisas são, você consegue entender as aparentes injustiças do mundo olhando pelo olhar espiritual. Então tudo fica mais suave, né? Não é que você fique indiferente, não é que você não vai querer melhorar a sua vida, não é que você não vai querer uma vida mais confortável e digna para você nessa encarnação.
É óbvio, você vai lutar por isso, mas não com esse grau extremo de ansiedade, com esse grau extremo de desespero que você costuma levar quando você olha só para a vida material dessa vida, desse momento, desse instante que vai terminar com a morte. Então é esse o contexto de Kardec, né? Olhar para a vida com o olhar do espírito é olhar para um trecho pequeno da sua existência em espírito, né? Esse é que é a grande sacada desse ponto de vista. Vamos continuar mais um pouco aqui no texto. Por vezes dizem: vós que sois infelizes, olhai para baixo e não para cima, vereis ainda mais infelizes. É muito certo, mas muitos dizem que o mal alheio não nos cura. O remédio por vezes está na comparação, e para alguns é difícil não olhar para cima sem dizerem: por que tem estes o que eu não tenho? Ao passo que, se colocassem no ponto de vista de que falamos, aqui em pouco seremos forçados, ficariam muito naturalmente acima daqueles aos quais poderiam invejar, porque assim os maiores pareceriam muito pequenos. Então, o que ele quer dizer com ao passo que se colocassem no ponto de vista de que falamos, que em pouco seremos forçados. Por que seremos forçados a nos colocar nesse ponto de vista? Porque a morte é inevitável. A gente vai morrer, né? E quando você morrer, você vai ter que olhar para essa vida do ponto de vista do pós-morte, do depois da morte. Então não tem, você não consegue evitar isso, né? Você vai morrer, você vai desencarnar. É por isso que ele diz que a gente vai ser forçado a enxergar essa encarnação desse ponto de vista. Não é melhor fazer isso pelo bem? Não é melhor fazer isso assim, numa leitura, numa reflexão, do que ser arrebatado pela morte e ser jogado de surpresa do outro lado e falar: ih, rapaz, não é que tem mesmo a vida depois da morte? Ih, rapaz, não é que eu tô aqui agora e eu podia ter feito um monte de coisa que eu não fiz? Ih, rapaz, né? Então, é muito melhor fazer esse desenvolvimento de forma consciente do que pela dor, né? Muito melhor pelo amor. Lembramo-nos de ter assistido há uns 40 anos, no Odeon, a uma peça em um ato chamada Os Efêmeros. Já não nos lembramos de que autor, mas, embora jovem, tivemos uma forte impressão. A cena se passava no país dos efêmeros, cujos habitantes vivem apenas 24 horas. No espaço de 24 horas, vimos-los passarem do berço à adolescência, à mocidade, à idade madura, à velhice, à decrepitude e à morte. Nesse intervalo, realizam todos os atos da vida: batismo, casamento, negócios civis e governamentais, etc. Mas, como o tempo é curto e as horas contadas, é preciso pressa. Tudo se faz com prodigiosa rapidez, o que não os impede de fazerem intrigas e de sofrerem muito para satisfazerem as ambições e suplantar os outros. Como se vê, a peça encerra um conteúdo profundamente filosófico e, involuntariamente, o espectador, que num instante via desenrolar-se uma existência bem cheia em todas as suas fases, raciocina: que gente boba fazer tanto mal para uma vida tão curta! Que é o que lhes resta dessa balbúrdia de uma ambição de algumas horas? Não seria melhor viver em paz? Eis aí um perfeito quadro da vida humana vista do alto. Entretanto, a peça quase não sobreviveu aos seus heróis. É incompreensível. Se o autor ainda vivesse, o que ignoramos, talvez hoje fosse espírita, né? Então, o texto de Kardec termina aqui, mas esse trecho da peça, depois eu até vou pesquisar essa peça aqui, Os Efêmeros, né? Mas
o trecho, o texto, a lógica dessa peça é exatamente a lógica da nossa vida, né? Se a gente analisar, 80 anos de vida, olha aqui, 80 anos de vida, e eu tô falando de vida consciente, né? Então vamos colocar aqui que a pessoa foi lá por 95 anos, ela desencarna. Então ela tem uns 80 anos aí de vida trabalhada, né? De vida consciente, né? De realizações. Então, o que são 80 anos em 800 anos? Né? 10%. E o que são 80 anos em 8.000 anos? 0, alguma coisa por cento. E o que são 80 anos em 80.000 anos? Menos ainda. Então, essa vida efêmera que a gente leva, essa vida curta entre o nascimento e a morte, essa encarnação, esse trecho da nossa vida espiritual, ele precisa que a gente enxergue ele com o justo valor, né? Não é com desdém, pelo contrário, a vida, né, a encarnação, ela é uma dádiva. A gente deve assim, ter muito respeito pela encarnação, ter muito respeito pela vida, ter muito respeito por essa oportunidade que nos é dada e fazer dessa oportunidade o melhor que a gente puder. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode viver nessa ansiedade louca de fazer as coisas como se a vida fosse terminar amanhã e como se as nossas realizações fossem simplesmente desaparecer no tempo. A gente precisa se relacionar com mais equilíbrio e a gente precisa ter mais equilíbrio, porque senão, cara, a gente vai viver a vida toda com a água no fogo, a água fervendo no fogo, sem ter chá em casa para fazer. Porque é isso que é ansiedade. Um desgaste imenso de energia para zero de produção, né? Então, vamos nos acalmar. Vamos fazer a prece, nos acalmar e aproveitar melhor o nosso tempo, com equilíbrio e em paz. E é assim que eu deixo vocês. Espero que vocês estejam em equilíbrio e em paz. E é isso que eu espero que a prece final transmita a todos vocês. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz. Olhem a vida do ponto de vista certo, o ponto de vista espiritual. A gente se vê no próximo.